Olá pessoal, mais um dia, Tarô Cognitivo Comportamental, episódio 21, carta 20, o julgamento. Penúltima carta, antes da finalização do ciclo do herói. Para quem está chegando agora no nosso canal, essa é uma forma de mostrar a trajetória de alguém dentro de um projeto, né, seja lá qual for, pode ser na esfera profissional, esfera amorosa e assim por diante, dentro da simbologia do tarô. Né? A gente agora estamos na carta do julgamento, né? Que vai falar sobre o despertar e a promessa de vida. Né? O que acontece? O projeto por si só ele acaba sendo um despertar também da consciência sua, porque você aprende uma série de outras coisas que vão estar anexo a essa trajetória desse projeto. Né? Por isso que essa carta do julgamento, ela vai falar muito do despertar, porque esse é o momento do julgamento que você vai fazer sobre tudo aquilo que você fez. E claro, se você está apto também a estar sendo julgado pelos outros. Né? Para quem está chegando agora, desde a carta da roda da vida começou a passividade, né? E que era a carta 10, ou seja, teve a queda, né, da pessoa. E aí ela teve que lutar contra o orgulho, contra a passividade do pendurado, da regeneração e transformação da morte e assim por diante, né? A sedução da carta do diabo. E as coisas começam a melhorar a partir da carta da estrela, né? Onde há aquela troca dos fluidos, né? Que vai representar também as próprias emoções e assim por diante. Então, para quem está chegando agora, volte nos primeiros episódios para entender como que funciona esse projeto todo. A nossa última carta foi a carta Sol, que falava da consciência basicamente, né? Do brilho, da sorte, né? Do seu projeto concretizado e assim por diante. Nessa carta do julgamento, o que a gente vê? A gente vê 3 pessoas, né? Uma de costa, 2 rezando, e como se fosse um anjo, né? O anjo ele vai sempre simbolizar a espécie de algo sagrado, divino ou superior a você, no sentido simbólico aí seria o julgamento seu sobre você mesmo. E o que está dizendo essa carta? Está dizendo sobre a promessa, né? Então você fez um caminho, né? E esse caminho ele tinha uma promessa, que era realizar alguma coisa, né? E já chegou nessa carta, você realiza essa coisa no sol em si, né? E agora você está sendo julgado por aquilo que você realizou. Né? Se você conseguiu fazer com êxito, né? Desde lá do louco, então o julgamento que você vai ter sobre você e que as pessoas vão ter sobre o seu projeto vai ser positivo, caso não, seria negativo. Então qual é a análise que a gente tem que fazer? Sobre se nossa promessa está de acordo com como a gente começou. Né? Se teve alguma mudança, se teve, qual é? É por isso que fala da avaliação dos rumos das existências. Né? Da existência. Essa existência é do projeto como um todo. Né? Então, se era um trabalho, então você queria uma carreira em algum cargo, ele está de acordo com o que você preveu lá no louco. Né? Então cabe agora você fazer esse julgamento para ver se valeu a pena. A pergunta a ser feita é assim: estar sujeito à avaliação dos outros e ser julgado por suas ações. Tudo que foi feito até agora teve consequências no ambiente. Essas consequências, mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar para a gente, né? Porque a gente acaba movimentando esse ambiente, né? E tudo que se movimenta, ele tende a ter uma reação de volta. No caso, dentro do esoterismo, da forma que a gente está falando, claro, né? Então, verifique-se agora, e essa pergunta seria interessante, se você está preparado para agora receber a avaliação. Se era um relacionamento, então você fez um esforço para ter um relacionamento M, né? E você pode ser julgado pelos outros devido a esse relacionamento que você quis lá no começo, ou pela própria pessoa, né? Se era um trabalho, a mesma coisa. Se era para comprar alguma coisa, será que valeu a pena, né? Sei lá, se queria comprar um carro antigo, alguém um dia pode falar: putz, cara, você gastou uma grana com um carro que de repente não era para você ter gasto, será que valeu a pena? E dependendo da sua reação, você fica mal ou bem, né? Então é ideal ver se você está preparado em se fazer essa pergunta, né? Como está nesse quadro, né? Agora,
Vamos para a parte da... Deixa eu voltar aqui. Qual o estímulo que essa carta acaba passando para a gente, né? O estímulo é do despertar, né? Como eu tinha falado. O exame da consciência. É o momento de você se julgar. Porque às vezes a gente cria um projeto e chega na hora da gente ver tudo que a gente fez por causa dele, a gente pode até se decepcionar. E devido a isso, tem duas respostas, né? Como na carta do Sol a gente falava da separação entre o sentimento e a razão, então agora nessa carta, ou hoje nessa carta, você tem discernimento, né, para examinar melhor essa consciência sua. Se caso você nesse despertar caiu em questões negativas, você pode ter errado em relação a si mesmo, ou seja, você fez algo que de repente você viu que não era aquilo para você, né? As provas e os trabalhos resultarão em um juízo falso, ou seja, é aquela velha história. Às vezes, vamos falar de relacionamento que é até mais interessante. Você fez um monte de coisa por alguém, né? De repente você chega um certo momento que você fala que o que você fez, pô, não valeu a pena. E isso vai acontecer o quê? Vai cair em outra resposta negativa, que é o quê? Retorno dos assuntos do passado. Você vai começar a lembrar do passado, né? E às vezes esse passado pode virar um trauma, né? Não que essa carta está falando de trauma, aí eu estou interpretando isso agora, mas vai acabar pensando mais ou menos nisso. Por outro lado, se você conseguiu executar a tarefa de uma forma boa, você pode chegar nas questões positivas. E pode alterar entre o positivo e o negativo, claro, né? Não existe bem uma ordem nisso. Seria o entusiasmo, a exaltação emocional, capacidades ocultas. O que seriam as capacidades ocultas? É você começar a descobrir coisas que você não sabia que você tinha dentro desse projeto, né? De repente você está numa empresa e você começa a trabalhar no setor de projeto e você começou a mexer com determinados tipos de software para fazer um gerenciamento de projeto. Só que nesses softwares você nunca tinha mexido, você aprendeu nessa empresa. E daí, de repente, você se estimula a fazer um outro curso só para aprender melhor trabalhar com esse software e acaba criando outros trabalhos e outras oportunidades, ou seja, uma capacidade oculta, né? Claro que eu estou pegando esse exemplo muito simples, que você acaba descobrindo em você, né? Vamos falar de um relacionamento, de repente você não gostava de nadar e nem ir para a praia, a pessoa que estava com você gostava de nadar e gostava de ir para a praia, né? E você era até meio sedentário, de repente você não era, né? Se tornou. E de repente você começa a acompanhar essa pessoa, você começa a perceber que você gosta de nadar e que você aprendeu a gostar de praia e isso começa a servir de hábitos bons para a sua vida, né? Então, esse despertar é que assim, o projeto nosso, ele não vai se referir só ao projeto, ele vai se referir ao projeto e uma série de outras questões que vão ser no anexo dentro desse projeto, né? Por isso que é o caminho do herói. Você não vai aprender só sobre o projeto sim, mas você vai aprender uma série de coisas da vida sobre ele, né? Então vamos para a questão mental. A questão mental, que é a forma como você vai traduzir, interpretar as questões, vai falar muito sobre o que? O raciocínio, né? O homem convocado a um estado superior, ou pensamentos superiores, que vai falar de raciocínio, linguagem, pensamento. Então nessa altura do projeto, é esperado que você conseguiu desenvolver esses processos mentais superiores dentro de você, que é a cognição também, discernir as coisas, conseguir separar as coisas, né, do que você precisa, do que você não precisa, qual pessoas você pode de repente contar qual não. É esperado esse aspecto mental nessa carta de julgamento, né? Tendência de desejos elevados. Então, a carta do julgamento, ela vai falar também dos desejos elevados, né? Então, assim que você termina um projeto, há necessidade de um novo desejo. Isso é a natureza humana, parece ser a natureza humana. Sempre quando você tem um desejo e você complementa esse desejo ou termina, aí ele surge um novo. Normalmente, o ideal é que ele seja um desejo mais elevado, num sentido, é que o elevado não é o certo, mas vamos dizer assim, que ele seja mais refinado que o desejo anterior, entendeu? A carta das emoções vai falar muito sobre o que? O exame da consciência e aquilo que a gente tinha falado na carta do Sol um pouquinho também.
que é entender esses movimentos internos, só que de uma forma mais consciente. Conseguindo entender o quê? Conseguindo entender a origem desses sentimentos que você está sentindo agora, né? Se é aquele erro e falso juízo, você vai entender aonde começou para poder resolver isso. Coisas que lá no começo do projeto talvez você não conseguia fazer, né? Então, esse seria o exame da consciência, entender melhor a origem desses movimentos internos, né? Lembre, esse julgamento é um julgamento interno seu, tá? Não tem um e claro, se for pensar no modo físico, pessoas vão fazer certos julgamentos sobre aquilo que você deixou pronto até agora, né? Se for um trabalho, algo material e assim por diante, ou um relacionamento. A questão física, estabilidade nos assuntos que estão encaminhados, saúde e equilíbrio. Então, assim, se chegou no lado bom, conseguiu ser julgado e o julgamento foi favorável, esse julgamento que você fez por si mesmo, agora, você vai ter uma estabilidade melhor de todos os assuntos que aconteceram na sua vida. Você vai, na sua vida é ótimo, desculpa, no seu projeto, né? Você vai estar com uma saúde melhor também e um equilíbrio melhor. Por que a saúde melhor? Porque você está mais feliz, né? A felicidade ajuda a gente a ficar mais saudável também, né? Claro, tem casos extremos, e aqui a gente está falando de saúde psicológica também, né? Principalmente. E o equilíbrio, isso é importante, faz parte da saúde, né? Então, você vai estar mais equilibrado. Como eu falei, todo projeto não é só um projeto, é um projeto que vai englobar vários outros aspectos do que você é. Nesse projeto seu, seja lá qual for, você talvez aprendeu a ver a coragem, trabalhar o medo, trabalhar a ansiedade, né? E isso vai te transformar em uma outra pessoa, porque o trabalho por si só, nesse sentido, ele acaba sendo algo transformador não só para conseguir determinado objeto, ou, vamos dizer assim, eu vou colocar pessoas e situações como objeto também só para separar mais, no caso, outros objetos no campo do relacionamento e objetos no campo do trabalho, nesse sentido que eu quero dizer. Então, você não consegue só o objeto em si, você acaba conseguindo também anexar uma série de qualidades ou defeitos, ou examinar esses defeitos devido ao projeto como um todo, né? É aquela história de entrar para a faculdade. Quando você entra para a faculdade, você não aprende só o curso, você aprende um monte de coisa sobre si, que o curso acaba fazendo com que você passe, né? É bem interessante essa jornada do herói. E para finalizar, né, os desafios após esse julgamento, quais são? É um invocador de fantasmas, ou seja, é os fantasmas que a gente vai deixando dentro da gente sobre as coisas que a gente criou, né? Às vezes esses fantasmas no sentido psicológico e alegórico vão ser coisas interessantes, e às vezes não, que pode ir assustando a gente a vida inteira, dependendo como a gente está se julgando agora. Os ruídos mentais seria a mesma coisa do invocador de fantasmas. E dependendo como você trabalhar esses ruídos mentais, você vai ficar com uma agitação muito inútil, né? Não vai ser uma agitação que não vai levar para algum lugar nenhum, né? O Oswald Wirth, né, que é o qual eu me inspirei, como eu já disse, ele era maçom, e desenhista, artista também, e ele também desenhou um baralho do tarô. Ele fala que essa carta representa uma nova metamorfose, né, uma transformação do protagonista do caminho do iniciado, né? O que ele está querendo dizer com isso? É que assim, todo projeto é uma iniciação, né? É iniciação para um crescimento, para alguma coisa. O trabalho por si só faz a gente crescer para algum lugar. Fato é que quando a gente está parado por algum momento, a gente começa a ter problema de saúde, né? E eu digo em vários níveis, né? Nível mental, nível emocional, nível físico. Se a gente fica parado, sedentário, a gente começa a sofrer uma série de questões saudáveis, preguiça e assim por diante, né? Fora as questões saudáveis. Então, e as questões mentais a mesma coisa. Então, assim, é necessário, né, a gente sempre ter planos e projetos na vida, para que a gente tenha uma saúde melhor em todos os campos da vida humana, né? Para finalizar, falta uma carta, que é a carta do mundo, que a gente vai falar semana que vem, e vou fazer o último vídeo sobre da série do tarô, explicando mais algumas coisas bem interessantes.
E aí, a próxima série que a gente vai ter vai ser a série dos sonhos. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Me siga no canal, dê um joinha. Precisar de mapa astral, o telefone está aqui embaixo. E muito obrigado a todos. Até mais.